Olá pessoal, nós somos o grupo responsável pela análise clínica do caso envolvendo um bebê com diagnóstico confirmado de síndrome de Down. Este trabalho faz parte das disciplinas de análise citológicas e biotecnologia, como parte de um projeto integrador transdisciplinar. Para começar, vamos contextualizar rapidamente o caso. A síndrome de Down é a alteração cromossômica mais comum dos seres humanos e está diretamente correlacionada com a presença de um cromossomo 21 extra. É um tema de relevância clínica e social porque envolve tanto o diagnóstico pré-natal quanto o acompanhamento integral da criança após o nascimento e o seu crescimento. E no nosso caso, a gente analisou um bebê do sexo masculino, que é filho de uma mãe de 39 anos, e desde a gestação esse bebê já apresentava sinais de trissomia, desde o período pré-natal. E para orientar o nosso estudo, a gente definiu alguns objetivos principais. Olá, eu sou a Mariana e vou falar um pouco sobre os principais objetivos do nosso trabalho. De maneira geral, a gente buscou investigar a trajetória clínica desse bebê como um todo, desde o pré-natal, analisando quais foram os achados que levaram a esse diagnóstico, e também a importância das técnicas citogenéticas. Com um objetivo mais específico, a gente avaliou os métodos utilizados para a detecção, como cariótipo, FISH e triagem bioquímica, além de também discutir o impacto do acompanhamento multiprofissional desde os primeiros meses de vida. Também buscamos relacionar o caso com a literatura científica para melhor entender a evolução, riscos e condutas mais adequadas a serem tomadas. A nossa metodologia consistiu em analisar detalhadamente o caso clínico e integrar essas informações com artigos científicos atualizados sobre a síndrome de Down. Além disso, estudamos os exames laboratoriais realizados no bebê, revisamos as técnicas de diagnóstico pré-natal, como a triagem bioquímica materna, e aprofundamos a interpretação dos métodos citogenéticos, como o cariótipo e o FISH. Por fim, também avaliamos as condutas terapêuticas adotadas e confrontamos tudo isso com diretrizes e estudos atuais. A partir dessa metodologia, chegamos a resultados importantes sobre o caso e vamos apresentar os principais. No pré-natal, já existiam fortes indícios de trissomia. A translucência nucal estava aumentada no exame de ultrassonografia morfológica de 20 semanas. A triagem bioquímica materna mostrou níveis elevados de beta-HCG e inibida A como PAP-A reduzida. Esses achados são típicos de risco aumentado para a síndrome de Down. A confirmação veio no 5º mês de gestação, através do exame aminossintese que identificou o cariótipo 47 XY mais 21. Após o nascimento, achados físicos incluíam fendas palpebrais oblíquas, língua proeminente, hipotonia muscular, base nasal achatada, todos clássicos de trissomia 21. Além de achados clínicos, analisamos também exames complementares que reforçaram o diagnóstico. Antes da gente apresentar os resultados complementares, é importante ressaltar os exames que foram utilizados. Porque o cariótipo é o exame mais tradicional para identificar os cromossomos de uma célula, porque ele consegue identificar se tem cromossomos a mais ou a menos, consegue ver mudanças estruturais e morfológicas no cromossomo. É um exame muito preciso e é capaz de diagnosticar a síndrome de Down ou algumas outras translocações e deleções que acontecem, que outros testes mais simples não conseguem detectar. Mas é um exame demorado, porque depende de células em divisão e de um cultivo celular, que pode levar de 7 a 15 dias. E, além disso, o material é obtido de forma invasiva e aí pode ser desconfortável. E, no nosso caso, o cariótipo pós-natal confirmou novamente a trissomia livre do cromossomo 21, o que reforça o diagnóstico inicial obtido na amniocentese. Já o FISH é uma técnica muito mais rápida e moderna. Ele utiliza de sondas de DNA fluorescentes que se ligam a regiões específicas dos cromossomos. Para a trissomia 21, podem ser usadas sondas centroméricas que permitem contar quantas cópias do cromossomo existem. Sondas locus específicas, como as da região 21q22, e sondas de genes, como o APP ou SOD1. A grande vantagem do FISH é a rapidez. O resultado pode ficar pronto entre 1 e 2 dias, e ele não depende de divisão celular.
Por outro lado, o FISH só analisa o cromossomo pesquisado pela sonda, então outras alterações podem não ser detectadas nesse exame. No caso estudado, o FISH mostrou 3 sinais de fluorescência no cromossomo 21 por núcleo, comprovando a presença de 3 cópias de cromossomo. A triagem bioquímica materna também foi essencial no processo diagnóstico. Esse exame analisa substâncias como beta-HCG e proteína A do plasma, para estimar o risco de alterações cromossômicas. Ele é totalmente não invasivo e funciona como um teste de rastreio, mas não confirma o diagnóstico, por isso deve ser complementado por exames citogenéticos. Além desses métodos, foram realizados outros exames importantes após o nascimento. O ecocardiograma identificou uma comunicação interventricular de 3 milímetros sem repercussão hemodinâmica. O FSH veio limiforme, indicando alto risco para hipotireoidismo, que é comum em crianças com síndrome de Down. A triagem auditiva neonatal identificou uma alteração no ouvido direito, exigindo um acompanhamento especializado. Depois de compreendermos os resultados, realizamos a análise crítica relacionando o caso com a literatura científica. E os achados no nosso caso clínico condizem com o que é amplamente já discorrido na literatura, porque a idade materna avançada e os marcadores pré-natais alterados aumentam o risco da não disjunção meiótica, que é o mecanismo responsável pela formação do cromossomo extra. E a presença da hipotonia, dismorfias faciais e cardiopatia congênita reforça o padrão clínico clássico desse paciente que tem a síndrome de Down. E os exames citogenéticos utilizados como o cariótipo e o FISH são considerados padrão ouro e complementares, garantindo precisão diagnóstica. Já o encaminhamento precoce para a fisioterapia, fonoaudiologia e cardiologia segue as recomendações atuais do cuidado integral e multifacetado e multidisciplinar ao recém-nascido da trissomia 21. E a partir dessa análise, a gente parte para a discussão dos resultados. Ao comparar o caso com a literatura, a gente percebe que ele segue um perfil típico de trissomia 21, tanto em diagnóstico quanto em evolução clínica. O que mais se destaca é a importância do diagnóstico precoce, que permite intervenções imediatas, essenciais para o desenvolvimento motor, cognitivo e alimentar desse paciente. A gente também identificou a necessidade de acompanhamento contínuo, especialmente em relação às cardiopatias, distúrbios tireoidianos e à audição. Uma limitação encontrada no caso é que não há informações sobre aconselhamento genético antes da gestação, algo que teria sido importante dado o fator da idade materna. Concluímos que o caso clínico reforça a importância da integração entre o diagnóstico pré-natal, exames citogenéticos e acompanhamento multiprofissional. A combinação entre marcadores bioquímicos, ultrassonografia e testes como FISH e cariótipo garantiu um diagnóstico preciso. Também precisamos observar que intervenções precoces contribuíram para uma melhor evolução clínica do bebê. Dessa forma, nossos objetivos foram alcançados, permitindo compreender de maneira ampla como a biotecnologia e a citogenética são fundamentais no manejo da síndrome de Down. Além das conclusões, refletimos também sobre as contribuições desse estudo. Como contribuição, o estudo reforça a necessidade de integrar genética, biotecnologia e práticas clínicas ao paciente com trissomia 21. Um ponto essencial é a importância do aconselhamento genético que orienta os pais sobre as causas e os riscos da síndrome. Também dando apoio emocional, deixando claro que na maior parte a trissomia ocorre de forma espontânea, sem relação com comportamentos maternos. Também destacamos que para as futuras gestações, esse acompanhamento especializado irá auxiliar nos melhores exames pré-natais adequados, planejamento reprodutivo e até diagnóstico pré-implantacional, auxiliando em decisões seguras e conscientes. Para futuras pesquisas, sugerimos ampliar a comparação entre diferentes técnicas de diagnóstico pré-natal e também avaliar o impacto de programas de intervenção precoce em longo prazo. Para finalizar, deixamos os nossos agradecimentos.
para finalizar, a gente gostaria de agradecer à instituição, à disciplina, aos professores dessa disciplina e todos que contribuíram, as meninas que contribuíram para o desenvolvimento do trabalho. E a gente agradece a você também que está assistindo a nossa apresentação. Muito obrigada!